O título do Flamengo hoje não é do time do Felipe Luiz. O título hoje é do Boto e do Bappi. Equipe F na área, meu caro rubro-negro, e Zinho dá uma cornetada no Boto e no Bappi. Mas o que importa é que o Flamengo é campeão, tira um peso das costas e agora é comemorar o título, sim, o 7º tricampeonato carioca em cima do seu maior rival, 40º título carioca, o maior do Rio, e bora lá pro Equipe F, ver resumindo toda essa final. Quero dar os créditos da ESPN Brasil, o link abaixo na descrição, mas antes se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, mete o dedo no like, eu lhe peço, e vamos pro vídeo, porque o Zinho tá afiado. E o Flamengo é campeão carioca, acaba de vencer a disputa nos pênaltis contra o time do Fluminense, 5-4 na disputa por pênaltis, o Rossi sendo o herói aí mais uma vez, então, rubro-negro, já tinha sido assim em cobranças importantes na Libertadores e agora mais uma vez o Rossi é o destaque e depois um 0-0 no tempo normal, o Flamengo bate o Fluminense nos pênaltis e é campeão cariocazinho. Foi um jogo que eu, durante a semana, primeiro um abraço para vocês, nem dei boa noite. Boa noite. Bruno Vicari, fã de esporte, é tanta decisão, são tantos jogos, a gente fica aqui ligado em tudo para dar aqui a nossa opinião e debater e passar para o fã de esporte aquilo que a gente entendeu e o que eu entendi de um jogo que eu esperava assim, até um clássico para entrar para a história dos clássicos Fla-Flu, né? Fla-Flu de decisão, e foram tantas. O Fluminense tem 7 vitórias em decisões contra o Flamengo tem 7, agora tem 8 em disputas, né, de campeonatos estaduais, quando um disputa contra o outro. E me decepcionou o jogo. O jogo foi bem ruinzinho, né? Um jogo que ambas as equipes parecia que estava querendo levar o jogo para pênalti. A qualidade que tem dos dois times, o momento que vive o Fluminense, o Flamengo vem com uma pressão muito grande, perdeu 2 jogos que são jogos que decidiram taça, foi a Recopa e a Supercopa. Vem a demissão, vem toda a polêmica, vem a chegada do Leonardo Jardim, então a pressão estava toda mais em cima do Flamengo. E normal, os jogadores do Flamengo, por mais que eu acho que tem muito mais qualidade, o time do Flamengo é melhor do que o do Fluminense, o elenco é melhor, mas o momento de pressão, esse jogo seria mais nivelado e até com uma certa vantagem para o Fluminense, que vinha mais tranquilo, com a melhor campanha, tanto é que era o mandante hoje, o Zubeldia, continua invicto, né? Porque foi nos pênaltis. Não perdeu ainda jogando no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Zubeldia, mas esperavam o Fluminense jogando melhor, mais solto. O Flamengo, com toda a sua pressão, ainda teve mais posse de bola. Finalizações, quase que os goleiros não tiveram nenhum tipo de dificuldade no jogo. Então me decepcionou. Não foi um Fla-Flu de decisão, aquele empolgante, aquele de grandes chances, de grandes jogadas. Até de pouca pegada, de pouca confusão, às vezes que a gente vê, não queremos briga como foi lá no Atlético e Cruzeiro, que a gente vai falar aqui. Aí não, isso é violência, isso é conduta inadequada para a prática do futebol. Então vai ter muita gente aí suspensa e tem que ser punida. O que eu digo é daquela confusão de pegada, de disputa, de vontade, de raça, e de chama a torcida, e tem aquela coisa da discussão ali, o bate-boca da pegada, de decisão, coisa do jogo ali. Não estou falando de violência. Até isso não teve também. Foi um jogo bem morno. Toca aqui, toca ali, toca para aqui, toca para ali. Eu tento atacar um pouquinho, mas a coisa... Não vou com aquela gana mesmo de fazer o gol. Foi a minha visão. Não foi um clássico empolgante. Vai para os pênaltis e aí dos dois lá tem 2 goleiraços. Fábio defende um, o Rossi defende 2 pênaltis. São pegadores de pênalti mesmo. Se bater mal, os caras pegam. E aí nessa hora ali é o emocional, é os treinamentos que fizeram durante a semana, claro, mas é muito essa parte da confiança do atleta para bater o pênalti. A responsabilidade está no batedor, eu estou falando isso que eu vivi isso, bati muitos pênaltis em disputas de decisão, então a pressão é no atleta, é no jogador, o goleiro está mais tranquilo ali, então o mínimo de erro que você comete foi o que o Fluminense cometeu, o Flamengo conquista um título, é importante, a pressão aliviar, né? Por mais que não foi um jogo brilhante, por mais que o Leonardo Jardim, para mim,
começa com o time errado. Aquilo que se cobrava do Felipe Luiz, das escolhas de escalação, eu acho que ele começa também, faz as escolhas erradas, tenta corrigir, né, quando entra o Cebolinha e o Paquetá. Ele de novo faz a mesma substituição que fazia também o Felipe Luiz, que é tirar o Pedro para botar o Plata, que não é centroavante. Então, muitas coisas para a gente analisar. Assim, ganhou, é bom, é vencer. A pressão seria muito maior em cima do Flamengo, então é um título que vem chega em um momento muito bom para uma sequência de ano. É campeão carioca, é mais uma vez campeão carioca o Flamengo, e está de parabéns, a torcida comemora, mas muita coisa ainda para se corrigir. E daqui a pouco a gente vai para Minas também, onde acabou, e o Cruzeiro é o campeão mineiro depois da vitória por 1-0, o gol do Caio Jorge em cima do Atlético e depois também de toda a confusão. Agora sim, Breiler, a gente está vendo as imagens então do jogo. Parece que foi isso, Breiler, a emoção ficou mesmo para os pênaltis, é isso? Ficou para os pênaltis, o Zinho foi muito feliz na análise dele, um jogo bem morno, um jogo com... Final também envolve muita coisa, né? E até pelo fato de o Fluminense não ter jogado bem contra o Vasco na semifinal e o Flamengo vir dessa pressão, demissão do Felipe Luiz, toda a turbulência nos bastidores, eu entendo também a postura dos dois times. Em final, dificilmente a gente tem um jogo franco em que os dois times vão de peito aberto, e o Flamengo ainda com dificuldades. O Leonardo Jardim aposta na manutenção do time, a gente pode debater mais profundamente sobre isso, mas em 4 sessões de treino não dá para fazer muito diferente, fazer uma revolução na equipe. E do lado do Flamengo, mesmo com essa escalação, mantendo a base deixada pelo Felipe Luiz, o Flamengo conseguiu controlar o Fluminense. Em boa parte do jogo, o Fluminense não foi agressivo como vinha sendo ao longo da temporada. O time do Zubeldia ficou travado, Serna e Canóbio não tiveram muito escape para contra-ataque. Então, para a proposta de jogo, o time funcionou. Ainda é um Flamengo meio blasé em determinados momentos do jogo, um Flamengo que ainda oscila muito, mas eu vejo que é um time que vai tentar se reencontrar agora dentro da nova ideia do Leonardo Jardim, que certamente vai cobrar mais intensidade desse time. É um Fluminense também que muita gente cravava, olha, o Fluminense é favorito absoluto, o Fluminense... Sim, então, nesse sentido, quando a gente fala que o jogo foi ruim e tal, a gente tem uma ponta de decepção com o Flu? Então, tem, Pascoal? Também tem. Mas assim, Pascoal, eu não vejo também, pelo que o Fluminense apresentou nos 2 jogos contra o Vasco, tudo bem que no primeiro teve um jogador expulso, mas o segundo, em boa parte do jogo, foi dominado por um time inferior, com um elenco inferior. Eu também não esperava o Fluminense amassando e passeando em cima do Flamengo. Queira ou não, é um Fla-Flu, é uma rivalidade muito forte nos últimos anos, mais uma decisão entre os dois times. Eu entendo quem se apegava muito no momento negativo do Flamengo, mas, por outro lado, eu vejo que o jogo seria equilibrado como foi, por ser uma final e por ser também um time como o do Fluminense, que ainda está se encaixando, que precisa de mais jogos, que precisa enfrentar adversários mais difíceis. Contra o Palmeiras, por exemplo, no Brasileiro. Jogou bem fora de casa, mas perdeu. Não foi suficiente só jogar bem. Então esse Fluminense vai sendo testado e precisa se consolidar nesse nível de enfrentamento. De certa forma, decepcionou sim o desempenho do Fluminense, porque nessa temporada já jogou melhor e na amostragem mais longa, né? Analisando a temporada até março, o Fluminense foi mais time que o Flamengo. Porém, o Flamengo continua tendo mais elenco, o Flamengo continua tendo jogadores muito decisivos. Jogo decidido nos pênaltis, aí vai para o detalhe, o Guga desperdiçando e o Rossi sendo determinante mais uma vez. Rossi gigante, né? Um cara que cresce muito em cobrança de pênalti e hoje até aprendeu, né, com o Sofanov, goleiro do PSG, né, estudando ali as cobranças, e o Fábio, né? Um pouco antes aí, né, o Fábio quase pegou a do Paquetá, né? E quase pegou a do Léo Pereira também, né? Também do Léo Pereira. Ele vai no canto certo. E essa é do Otávio, né? Essa é do Otávio, o pênalti. Essa é decisiva. O pênalti decisivo, mas do Fluminense, de fato, se esperava mais. O Otávio bateu um pênalti que o goleiro adora.
Meia altura. O goleiro adora esse tipo de Esse é pênalti. gostoso de pegar, Pascoal? Puxa, que ele vai com a mão cheia pra pegar, pra fazer aquela pose. Meia altura e meia força, né, Pascoal? Força nenhuma. E ainda a meia altura, a bola veio ali exatamente. O goleiro adora pegar esse tipo de pênalti. O Otávio que entrou também no transcurso da partida, né? Para dar uma melhorada no meio-campo, porque o Hércules já estava cansado, o meio-campo já estava bem cansado do Fluminense. Só uma coisinha para ele. Para mim, o Fluminense ficou devendo futebol. Porque a gente já viu o Fluminense jogar melhor do que jogou contra o Vasco, melhor do que já jogou a partida de hoje contra o Flamengo. Já fez jogo contra o Flamengo melhor do que jogou hoje. É verdade. Que foi o jogo do turno. Para mim, o Fluminense... Acho que até o jogo contra o Palmeiras foi melhor. Sim. De mais intensidade, Aliás, pelo menos. Foi o melhor jogo do campeonato até aqui. Foi, no meu modo de foi. entender, Palmeiras e Fluminense, Campeonato Brasileiro. Eu achei que o Fluminense foi muito tímido. Do anozinho, foi? Sim. Pelo menos... Foi, dos jogos que eu assisti. Não, e teve, não é, Eu não Zinho? assisti todos os jogos. Claro, mas assim, teve aquela intensidade, isso que você estava falando, né? Disputa, intensidade, buscar né? jogo, de querer jogar, né? Mas hoje não tinha aquela coisa do medo de... Hoje o medo de perder tirou a vontade de ganhar? Eu acho que você tem que ter... Porque normalmente a gente não vê isso nos clássicos cariocas. A gente tem que, Normalmente o clássico carioca é mais aberto, Pascoal. O Flamengo tem no hino dele, nos Fla-Flus, é um Ai Jesus, né? No hino do Flamengo, né? Quando tem o Fla-Flu, é um Ai Jesus. E o que a gente viu hoje foi um querendo torear o outro, mais ou menos no campo intermediário. Sem dar oportunidade na parte ofensiva, na parte da frente. Por quê? Porque os goleiros quase não sujaram a roupa hoje. É verdade. Quase não sujaram a roupa. Foram sujar a roupa no pênalti. A O grande proposta de lance jogo do não jogo funcionou foi o melhor chute que o do Flamengo? Acosta que o Rossi faz uma defesaça. Foi no segundo tempo. No começo, não foi, grande Zinho? lance. Não, no jogo. segundo tempo. A bola vai no cantinho e ele pega aqui, ó. Foi, Isso. segundo tempo, início do segundo tempo. Foi a jogada do jogo. Teve chute daqui, chute dali, trabalho de bola, mas chance clara, pra mim foi essa. Muito Teve da algumas intermediária jogadas pra aí, intermediária. escanteio dali, um chute daqui, dali. Então, mas, Ozinho... E pra mim, no Fluminense, o Acosta foi o jogador que ainda tentou algo diferente, o meia. O meia que tentou alguma coisa, mas o Serna mal, o Canóbio mal. Mal que eu digo assim, não fizeram um grande jogo ofensivamente. O próprio John Kennedy se movimentando, querendo, mas esse baixinho aí, o Acosta, foi o que fez algo diferente no jogo. Ele que tentou, entre linhas ali, pegava essa bola, alimentava os atacantes, chegava, batia no gol, tentou algo diferente. Acho que nas mudanças, o Zubeldia, quando coloca o Savarino no lugar do Serna, eu não tiraria o Serna. Acho que o Serna, com a estatura que tem, com a velocidade que tem, não seria a minha escolha para sair. Eu tiraria o Canóbio. Tudo bem que o Canóbio é um jogador tático, né? É um jogador que volta, que ajuda muito. Ele priorizou isso do que tentar ganhar o jogo. E aproveitar a estabilidade do Flamengo. Gente, vocês ouviram o nome do Arrascaeta, do Pedro, do Samuel Lina e do Carrascal no jogo? Esses caras não jogaram. O Fluminense não se aproveitou disso. Quando ele coloca, aí o Leonardo Jardim vê que errou nessa escalação, coloca... essa foi a bola do jogo. O Rossi foi o melhor jogador em campo, não só pelos pênaltis, mas por essa bola aí. Essa bola foi decisiva. E aquela jogada que ele fez qualquer rubro-negro, o coração quase sair pela boca, quando ele dá um corte no próprio Acosta, né? Acho que é no Acosta, dentro da área. Isso. Que eu falei, meu Deus, né? Tem que ter muita personalidade. Então, assim, quando o goleiro é o destaque por alguma jogada, não só de defender, é que o jogo foi morno, de criatividade. O Flamengo vence nos pênaltis, né? Foi eficiente, vamos dizer, foi mais eficiente, mas dentro do jogo também não fez um jogo para dizer assim, mereceu, foi melhor. O Brenner, eu entendo, teve uma posse de bola, controlou esse jogo, mas sem agredir, sem criar muito também. Olha a jogada aí do Rossi. Sim. Mas até nesse sentido, Zinho, eu entendo que pro Flamengo, acabou de trocar de técnico, Leonardo Jardim chegou, tá conhecendo os caras ainda, não dá nem para dizer, tem a cara do Leonardo Jardim. Não, esse foi o time do Filipe Luiz, até mesmo na escalação. Mas foi o time do Filipe Luiz? Foi, né? Ele repetiu a escalação. Eu acho que não. Eu acho que não foi, não. Não, mas Zinho, eu tô falando mais de escalação. O Paquetá começaria o jogo com o Filipe Luiz. Mas o Filipe Luiz, em algum momento, também E o Pedro não começaria. O Paquetá.
E o Pedro não começaria. Mas o Bruno Henrique tá machucado. Mas essa escalação que o Flamengo entrou hoje, o Felipe Luiz cansou de utilizar. Então, não é o Carrascal aberto pelo lado direito, Samuel Lino pelo lado esquerdo, o Pedro já teve N oportunidades também. Não dá para fazer uma revolução ou implementar as ideias do Leonardo Jardim ou fazer o time que ele fez no Cruzeiro em 4 dias de treinamento. E para o Flamengo, que estava nessa convulsão, muito pressionado, trocando de técnico, eu vejo que o ritmo do jogo favoreceu o time do Flamengo, porque o Fluminense tinha condição de propor mais. Então. É um time mais entrosado com o Zubeldia, é um time mais encaixado nessa temporada. E o Flamengo, mesmo não jogando de forma mais ofensiva, ou até mesmo de forma vistosa, o que não vinha acontecendo também com o Felipe Luiz, soube levar ali o jogo e até criou algumas poucas oportunidades, mesmo o Fluminense mais contundente nesse lance do Lúcio Acosta. O Flamengo fez, e aí pensando com a cabeça do Leonardo Jardim, o que dava para fazer hoje. Olha, vamos lá, tentar tirar a velocidade do jogo, tentar travar os pontas do Fluminense que são muito fortes, e isso aconteceu. O Serna, por exemplo, no primeiro tempo teve de fazer uma recomposição, uma ultrapassagem do Varela, tomou cartão, já ficou pendurado no jogo. Então, por tudo isso, pelo cenário que o Flamengo tinha, enfrentar um Fluminense até mais confiante na final, eu vejo que o ritmo do jogo e o desenho, né, que o encaminhamento do jogo foi favorecendo o Flamengo. Ô Zinho, por que você acha que é um time diferente já do Felipe? Bom, teve a volta também do Jorginho, né? Que era um jogador que o Felipe não tinha, pelo menos nesse início de temporada, Zinho. Não, eu não acho que é um time diferente. Eu acho que é o time com o mesmo rendimento, como o Breno falou, pouco tempo de trabalho do novo treinador. É pouco tempo de trabalho desse novo treinador, sem dúvida, 4 dias de treino. Eu acho que as escolhas para iniciar o jogo, tenho certeza que a torcida... Hoje ganhou, nos pênaltis, campeão, tudo maravilhoso. Eu quero analisar friamente o jogo. Para mim, não foi a melhor escalação que ele escolheu para começar o jogo. Na minha opinião, eu começaria com o Cebolinha e com o Paquetá, não com o Carrascal e o Samuel Lino. A minha escalação. E nas mexidas, eu também não tiraria o centroavante para botar um jogador de mobilidade, que é o Plata. Então, o título é mais da história do Felipe Luiz do que esse início de história do Leonardo Jardim. Ele tem que comemorar um jogo, conquista, chega com o empate e nos pênaltis a vitória. É fundamental para dar paz, tranquilidade, para agora reiniciar o trabalho dele. Reiniciar não, que já tem jogo, né? Já tem Campeonato Brasileiro aí. Contra o Cruzeiro. E o próximo jogo, se não me engano, é o Flamengo contra o Cruzeiro. Campeão carioca contra o campeão mineiro. Isso aí. Então, acho que assim, ele vai ter esse tempo com um pouco mais de tranquilidade para analisar e montar o time que ele tem na cabeça. Volto a dizer, parabéns, acho que ele tem que comemorar sim, chegar com uma conquista é fundamental, mas volto a dizer, o título é mais com o time com a cara do Felipe Luiz do que com a cara dele. O Felipe Luiz tem que receber essa medalha, ele é campeão carioca. Com o formato de time e o estilo de jogo que esse time vinha jogando nesse início de ano. Eu não achei o rendimento do Flamengo nada diferente do que vinha jogando. Os melhores jogadores, principalmente ofensivamente, não produzindo, nenhum deles. Até os que entraram. O Flamengo precisa melhorar muito. E é muito melhor você melhorar com uma conquista contra um rival. Quem decepciona é o Fluminense, que vinha com uma atmosfera muito melhor, com uma invencibilidade, com o momento de todos os jogadores, até tecnicamente, fisicamente, melhor do que o do Flamengo, e com uma pressão zero. Então, decepciona muito mais a atuação do Fluminense. Ô, Pascoal, dá para falar então que o Flamengo campeão foi o Flamengo do Felipe? Sim, o formato de jogo é do Felipe Luiz. Porque se você lembrar qual é o tipo de jogo do Jardim, você vai ver que é um jogo um pouco mais de vir com a bola dominada até a linha intermediária e de acelerar na parte final, no chamado terço, como o Zinho gosta de falar, do terço final do campo, né? A bola fica mais rápida na parte final do campo, acelerando o jogo para chegar à meta. Pascoal. Sim. Desculpa, Pascoal.
vou recapitular minha frase, tá bom? Para dar corte aí pro nosso site. Tá. Posso, ô Bruno Vicari? Pode, põe a carinha do Zinho aí, então. O título não é... Peraí, põe a carinha do Zinho, por favor. Na Record precisa botar tudo. Peraí. Vou voltar. Aí, agora sim. O título do Flamengo hoje não é do time do Felipe Luiz. O título hoje é do Boto e do BAP. Esses estavam pressionados, porque eles tiraram o Felipe Luiz, porque se o Flamengo ganhar hoje com o Felipe Luiz, eles não poderiam executar o planejamento que eles já tinham há muito tempo atrás. Tirar o Felipe Luiz já era uma coisa que já estava planejada pelos dois há algum tempo. Então, por isso que tira antes da final. Porque se o Flamengo é campeão hoje com o Felipe Luiz, não ia ter como mandar embora o Felipe Luiz. Então, o título é com a cara do BAP e do BOP. Do BAP e do Boto, não do Felipe Luiz. Então, mas você acha que agora eles estão assim? Viu como a gente tinha razão? Não. Você acha que vai passar isso na cabeça deles, Pascoal? O time teve o mesmo rendimento das últimas partidas. O time que jogou contra o Corinthians, que começa jogando acho que 15 minutos. Eu falei outro dia 20, o Zinho me corrigiu, falou que nem tanto. Contra o Corinthians jogou 15 minutos, não foi, Zinho? Aí o Corinthians tomou conta do jogo. Aí vai, isso na Supercopa. O jogo do Flamengo no ano foi contra o Vasco. Foi. Quando os jogadores titulares voltaram naquela partida, nem todos titulares, um time mesclado, mas com aquela gana de vencer aquela partida contra o Vasco da Gama, que o Flamengo acaba vencendo. O time do Flamengo, é muito interessante isso, porque o time do Flamengo tem para onde crescer. Porque o treinador do Flamengo, ele pode fazer o que ele quiser com o elenco. Mas assim, só pensando no jogo de hoje, beleza, o jogo acho que não foi o mais brilhante, e se o Flamengo continuar jogando assim, talvez isso não encha os olhos do torcedor rubro-negro, que é exigente. Mas vamos combinar que o Flamengo, nessa semana de puro caos, enfrentou um adversário que a gente considerava que até que era um dos melhores do país, talvez ao lado do Palmeiras, e o Flamengo não deixou esse time jogar. Não tem mérito aí nessa conquista? Não, porque também o Fluminense também não jogou. Mas não é por conta do mérito do Flamengo? O Fluminense ficou muito aquém. O Zinho falou alguns jogadores do Fluminense. Só o Lúcio Acosta jogou na parte da frente. Sei. O John Kennedy, que estava numa fase boa, hoje tropeçou 2 ou 3 vezes na bola. Então é mais demérito do Flu? Para mim, quem decepciona é o Fluminense. Eu concordo com o Breyle. A decepção é o Fluminense. E concordo com o Zinho. Olha, eu concordando com o Zinho de domingo, eu tô concordando com o Zinho. Então, quando eu tô aqui, vocês concordam, hein? Nos domingos, parece que eu concordo um pouco mais com ele, viu, Bruno? Não sei o que acontece. Domingo a gente fica mais animado. Domingo é diferente. O problema é amanhã. Aí, o Fluminense decepcionou. Porque se o Fluminense joga com a pegada de sempre, com a gana de sempre, acho que hoje seria o jogo pro Fluminense, mas aí o Fluminense quis aquele negócio. Vamos equiparar o jogo para depois, no detalhe, o jogador define. Se for deixar para definição no detalhe da qualidade técnica, gente, o time do Flamengo tem mais qualidade técnica do que o Fluminense. A força do Fluminense está no conjunto. A força do Fluminense está na unidade do time dentro de campo. E todo mundo correndo para todo mundo. Eu acho que esse é o grande mote pro Fluminense continuar jogando e se empenhando, principalmente agora no Campeonato Brasileiro. Olha a 40ª taça aí. Aí, Pascoal. É Flamengo. Pergunta pra você. O Flamengo ainda não é o incomparável. Ele tem o elenco mais completo e o melhor elenco das Américas, incluindo a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Como assim, Pascoal? Tá aí o Equipe F. Querem tirar o mérito da conquista do Flamengo. Para com isso. O Fluminense não jogou porque o Flamengo não deixou. Os dois estavam com medo de perder. Os dois estavam desconstruindo o trabalho um do outro. E lembrando, os 3 jogos que o Fluminense ganhou do Flamengo, Felipe comentou. Tem todo um contexto. Era data FIFA, desfalque de 7, 8 jogadores do Flamengo. E ainda a ajuda do Rossi, né? Com aquela lambança dele. Só que hoje ele salvou e tá de parabéns. Flamengo, 7ª vez, tricampeão. Em cima do Fluminense, seu maior rival. E o 40º título carioca, o maior
quem mais conquistou no Rio de Janeiro. O Flamengo é gigante, tá entrando no eixo. Agora Leonardo Jardim tem agora uma paz, o elenco em si, para trabalhar, fazer o serviço dele, e ele vai dar o toque dele, lógico, com certeza o Flamengo vai jogar demais. E agora já tem mais uma prova, agora quarta-feira contra o Cruzeiro dentro do Maracanã, seu ex-time, meu Deus, promete. Mas enfim, o vídeo é isso aí, se inscreva no canal, ative o sininho, mete o dedo no like, compartilha, comenta. Se o placar deu certo, o meu não, falei 2-0 pro Flamengo, mas não foi. Enfim, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.